só há um ano eu migrei para o atendimento particular e conheci o CVM exatamente nessa época que eu comecei a pensar nisso. E agora eu atendo... Olha que engraçado, Sidney. Hoje, dia 6 de abril, é o primeiro dia que eu atendi só particular. Que massa! Eu fiz uma transição bem doce, para os meus pacientes não sentirem muito. Então, eu comecei aos Uhum. pouquinhos, eu comecei num consultório só, aí eu fui fazendo a transição para as outras clínicas bem lentamente. E aí, em abril, era a minha data limite. E aí, hoje, foi o último paciente de convênio que eu atendi na vida. E aí foi coincidência que hoje é a nossa live, então foi um ponto final coroado. Que massa, que massa. Ó, quero saber detalhes aí sobre essa transição, porque isso é uma das maiores dores, né, É. de quem está chegando, né, de quem vislumbra esse caminho, dizer, mas meu Deus, né? Então, que massa a gente ter aí um ano, né, exato. A gente pode falar mais ou menos exatamente um ano de transição. E a gente cada vez mais tem falado isso, sabe, Lívia? Porque a gente, ao passo que a gente cresce, a gente também, como diria o tio Ben lá do Homem-Aranha, ele fala assim, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Responsabilidades, é. Então, cada vez mais a gente tem alinhado o nosso discurso, Lívia, para ser mais responsáveis, no sentido de dizer assim, olha, é possível, mas não é da noite para o dia e não é fácil. Isso. Então, assim, a ideia do nosso papo hoje, eu quero saber das coisas boas, mas eu também quero saber das coisas que não foram boas, porque eu sei que elas existem, né? Existe. Então, mas que obviamente é assim como tudo na vida que é bom, exige, né, que a gente passe por esses desafios. Então, eu queria primeiro voltar lá atrás. Como é que era a tua vida, né, antes de fevereiro de 2020, antes de conhecer o CVM, como era que estava a cabeça e a carreira e a vida da doutora Lívia? Como é que estava naquela época? Você sabe, Sidney, que eu tenho uma filha de 3 anos. Então, até ela ter pelo menos um ano e meio, a minha carreira parou. Não sei se tem colegas médicas que passaram por isso, mas quando a gente para a vida para ter filho, para se dedicar àquela criança, a gente se dedica muito pouco à nossa carreira. E a minha parou, estacionou, desliguei o botão e foi. Eu tinha um emprego público antes de engravidar, e aí esse emprego público me ajudou na época da gestação, na época que eu estava em licença maternidade, mas aí quando eu me vi tendo que voltar, eu falei, não, eu quero mais tempo para minha família, né? E aí a gente se vê Sim. repensando toda a carreira. E quando a minha filha tinha mais ou menos um ano e meio, eu parei e olhei para minha carreira e falei, tá, vamos retomá-la. Porque antes a gente pega uma tarde ali, uma manhã aqui, a gente não investe. Aí quando a minha filha tinha um ano e meio, eu resolvi investir. E aí peguei vários serviços. Eu sempre atendi no convênio. Desde que eu me formei, eu nunca achei que... Eu tinha uma ideia muito errada de que a gente precisava de superpoderes para atender no particular. Eu tinha uma ideia de que tinha que ser um médico antigo, professor, com 1000 diplomas na parede. Eu tinha uma ideia de tradicionalismo de quem atende no particular. E eu falei assim, não, vai demorar anos para eu conseguir fazer isso. Então, eu fui investindo nos convênios. E aí eu lembro muito claramente de quando as coisas chegaram no fundo do poço, porque aí é lá no fundo do poço que você começa a tentar subir, né? Eu peguei um serviço para trabalhar que era pago por hora. E aí você recebia um valor fixo pré-combinado por horário. E aí as pessoas que te contratavam tinham liberdade sobre a sua agenda. Então você era pago por hora e eles podiam colocar quantos pacientes eles queriam. Chegou num Nossa. nível, Sidney, de eu entrar nesse serviço e ter que atender pacientes de 5 em 5 minutos. Eu, pediatra, com toda uma ideia de atendimento humanizado, de atendimento lúdico, daquela coisa da criação com apego, que eu amava e que amo, tendo que atender um paciente, um bebê, em 5 minutos. Então, no momento em que eu entrava naquele serviço, eu me anulava totalmente. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as minhas vontades eram totalmente anuladas
por essa coisa de que eu aceitei e aí eu tenho que aceitar. E aí eles faziam o que eles queriam da minha agenda. Então, eles encaixavam pacientes, eles colocavam quantos eles queriam, porque afinal eles me pagaram pelo horário e eu estava submetida a isso. E aí eu lembro muito claramente que foi um dia que eu saí daquele lugar e aí eu falei, eu não aguento mais. Eu entrei no carro e tive uma crise de choro. Eu falei, meu Deus, o que a medicina me trouxe? Onde eu cheguei? E eu saio de casa, fico longe da minha filha, deixo a minha filha na escolinha para fazer um atendimento que eu não acredito. Um atendimento ruim em 5 minutos. E aí, olha que coisa, como as coisas são. Eu já estava seguindo vocês, o perfil de vocês, eu não me lembro. Hoje eu tentei muito lembrar quem que me indicou, foi algum colega, mas eu não consigo. E aí, naquele dia, eu cheguei em casa, abri o Instagram e apareceu alguma coisa de vocês. Eu falei, quer saber? Alguma coisa me dizendo para eu começar. E vocês foram o primeiro curso, exatamente o primeiro passo daquela transição de um paciente a cada 5 minutos para existe um fim do túnel, existe alguma coisa que tire você dessa situação de submeter a empresas e a corporações e a coisas que são muito maiores que você. Então, aí eu lembro que eu comprei o curso e comecei a fazer, e aí o mundo se abriu. Eu lembro que eu não lembro direito se foi fevereiro, março, mas eu comecei o curso em fevereiro e eu já comecei a procurar um lugar novo para atender em março. Então, assim, as coisas foram rápidas, porque o que o CVM me trouxe muito claramente foi que, assim, é possível. São médicos jovens, são pessoas que saíram da faculdade e já começaram no atendimento particular, são pessoas que sabem que a medicina mudou, que não precisa mais diploma na parede, que o jeito de criar conteúdo mudou muito. Então, isso abriu um mundo na minha mente.